Boa noite. Iniciamos a nossa webaula na UC de Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Climatização. Hoje o assunto envolvendo manutenção, que querendo ou não, é uma das principais áreas, né? Tem gente que trabalha com obra, fazendo a instalação, tudo mais, mas eu creio que a grande maioria trabalhe com manutenção. Por quê? Vamos imaginar um ciclo de vida útil de um equipamento, né? Você faz a instalação no primeiro momento, depois ele pode ter diversos problemas, né? Ele pode ter um problema de fuga, vazamento de fluido, vazamento de água com o dreno entupido. Você vai fazer manutenção preventiva, né? Se seguir o que a portaria diz, conforme a lei 13589, vai ser manutenções mensais, preventivas mensais, vão ter corretivas. Pode ser que uma placa queime, pode ser que você tenha algum outro tipo de problema. E em alguns casos, dependendo do equipamento, você vai ter preditiva. Mas querendo ou não, a instalação é em um momento. Durante toda a vida útil, você tem diversas manutenções. Hoje, a vida útil de diversos equipamentos tem garantia de no mínimo 6, chegando a 10 anos, né? O pessoal da garantia do compressor. É lógico que tem várias regras a serem seguidas, mas esse essa base de vida útil que o pessoal dá geralmente é testada. O que que acontece? Eu tenho 1.000 compressores que eu vou fazer teste e o tempo de vida útil médio é de 10 anos. Então eu dou uma garantia de 10 anos para os compressores. Então quer dizer que tem compressor que rodou 15, tem compressor que rodou 5, 6, porque tem as falhas. E eles vão no ponto médio? Médio, médio mesmo? Não. Eles vão no ponto de menor risco. Tem as formas, né, de fazer o cálculo, são várias formas de fazer o cálculo para definir vida útil de um equipamento. Então, muito provavelmente, se eles tinham 1.000, uns menos de 10 estragou antes de 10 anos. Para eles fazerem isso, porque quando oferecem a garantia desse tamanho, quer dizer que ele garante que geralmente mais de 98% vai passar dessa data. Então é como se fosse uma data mínima mesmo. E hoje os nossos equipamentos com 10 anos, imaginando a estrutura do material que tem muito polímero, né, que são os plásticos, acaba que em 10 anos você já tem um equipamento, mesmo que com boa manutenção, o material resseca, né? Nós temos aqui um calor bastante elevado, vai criando micro trincas, né, no material, algo que a olho nu a gente não percebe, mas a gente sente que o pessoal chama de esbranquiçar, né? E também vai perdendo a cor, o brilho. Antigamente as máquinas amarelavam, né? Ficava bem amarelado, hoje em dia já menos. Isso aí tem a ver com a composição do polímero, mas ele vai ter um aspecto de velho. Tanto montar e desmontar, você pode ir perdendo algumas travas e assim vai. Então, querendo ou não querendo, em 10 anos eu acho que é por questão estética o seu equipamento já não fica tão legal. Por questão de utilização, conforme a vida útil, ele vai estar inteiro. Então, se não ligar tanto para a estética, né, você vai ter um equipamento aí durando mais de 10. Hoje em dia, 10 anos é um tempo de vida útil bastante adequado para um equipamento. Imaginando que você compre aí um inverter por 2.000, você estaria pagando R$ 200 por ano, né? Depois de 10 anos, você trocaria e compraria outro equipamento para manter um nível de confiabilidade adequado. Porque senão, quando você entra na fase final da vida útil de um equipamento, ele começa a dar corretiva demais. Similar a carro, né? Quando o carro está bastante antigo, você arruma uma coisa, começa a danificar outra, porque várias peças do sistema já estão no final da vida útil. E aí, em vez de você ficar toda hora corrigindo, corrigindo, acaba saindo mais barato você comprar e instalar um novo pelo tempo, né, que você vai ter novamente iniciando para contar a vida útil do equipamento. Então, aqui entrando na manutenção, né, que de fato é um dos principais, as principais atividades envolvendo a nossa área, temos a manutenção corretiva, preventiva, baseada no tempo ou sistemática, e preventiva baseada na condição ou preditiva. Então são essas três, né, essas três estratégias. A primeira, né, entrando aqui na corretiva, corretiva não planejada. Como que seria a corretiva não planejada? Estou aqui, meu equipamento está funcionando, meu ar-condicionado do nada, pum, não refrigera mais. Vai ver, compressor queimou. É planejado? Não, você não planejou, ou uma placa eletrônica danificou. Você tem que parar enquanto você não realizar a troca,
ele não volta a operar conforme o projeto. Então, é uma corretiva não planejada. Você tem que resolver na hora para o equipamento voltar a operar, né, após a falha. Então, é um método de maior custo, pois envolve atividades emergenciais e o tempo de reparo do equipamento, que na maioria dos casos é elevado, em comparação aos outros tipos de manutenção. Então, essa é a corretiva não planejada. E temos também, né, corretivas planejadas. Como que seriam as planejadas? Vamos imaginar o seguinte: está lá meu equipamento operando, eu vejo que o motor swing não está legal. Parou de funcionar o motor swing. A atividade principal do equipamento dá para funcionar? Sim. Você só não vai ter a aleta se movimentando. Então, você planeja, vou fazer essa manutenção aqui no sábado, porque não vai ter ninguém nessa sala. Ou vou fazer essa manutenção no dia X, que o pessoal vai estar em reunião. Vou lá e troco. Então, você só para a máquina, né, para corrigir e ela volta a operar. Mas você pode escolher a data que você faria esse serviço. Aí seria uma corretiva planejada. Então, de acordo com Kardec, as ações de manutenção são realizadas baseadas em substituições de peças ou dispositivos em intervalos fixos previamente estabelecidos no plano de manutenção. Essa é a manutenção preventiva. A preventiva ela vai de acordo com o tempo. Então, independente do estado em que as peças ou dispositivos estejam. É uma estratégia muito utilizada na manutenção, principalmente para equipamentos que a evolução das falhas não pode ser monitorada. Então, vai estar lá, manutenção preventiva, realizar limpeza da bandeja da evaporadora semestralmente, realizar a limpeza dos filtros mensalmente, verificar estado dos isolamentos térmicos trimestralmente. Então, você vai ter a atividade estabelecida e conforme a periodicidade adequada. Algumas, né? Quem está fazendo a gestão pode escolher, outras periodicidades são estabelecidas conforme a Lei 13.589. Então, mais à frente a gente vai poder desbravar isso aqui. Então, temos também a manutenção preditiva, né? Realizado o monitoramento dos equipamentos ou componentes ao longo de toda a sua vida útil, de modo que os intervalos de trocas ou substituições são baseados exclusivamente na condição do elemento e não no tempo de vida do mesmo. Então, vai fazer o acompanhamento. Exemplo, deixa eu pensar aqui um legal. Vamos dizer que você sempre pegue o seu compressor e megue ele, né? Vou megar meu compressor toda vez e vou fazendo acompanhamento com o megômetro. Quando eu vejo que já está chegando no nível de resistência mais baixo, né, perto dos indicadores que ele vai ficar ruim, eu começo a diminuir a periodicidade. Então, vou megar a cada um mês. Todo mês eu vou megar esse compressor. De forma que quando você vê que ele está ruim, você já programa, né, a troca do compressor sem esperar que ele danifique. E é uma forma de fazer. Que outra peça que dá para fazer também é manutenção preditiva. Vamos dizer, um sistema maior, um de água gelada, né, um chiller. Você tem motores lá para o deslocamento da água, né, por todo o sistema. Então você pode colocar uma análise vibracional e verificar como que está o motor. Se ele já está dando sinais que vai danificar, você já para e faz a troca, né? As vibrações você pode ver carcaça mal fixada, você pode ver um rolamento que está danificado, você pode ver um eixo desbalanceado conforme a análise vibracional. Então, quais são as diferenças entre as três, né? Vamos lá, imagina aqui comigo, vou usar o motor de exemplo conforme esse último. Manutenção preventiva, manda eu desmontar o motor, fazer a limpeza, verificar a sujidade e trocar o rolamento a cada 5.000 horas. Estou lá com o meu orímetro, bateu 5.000 horas, eu vou desmontar o motor e vou trocar esse motor. Então, quando eu sou pautado em preventiva, conforme as horas eu faço a substituição. Nas corretivas, eu deixo meu motor rodando lá e nem preocupo. No dia que ele parar, eu vou lá e arrumo ele. Então, fica à mercê da sorte, né? E a preditiva eu teria lá uma canetinha para análise vibracional e ir acompanhando, né? Fazendo leitura, analisando os dados, chegando até o indicador que me dá uma previsão de que vai estragar em breve. Pô, chegou nesse ponto. O risco de estragar agora é muito alto. Vou marcar para o final de semana trocar esse motor. Ou no caso, está indicando que o rolamento está ruim, né? Vou marcar final de semana, eu desmonto ele e faço a troca dos rolamentos. Então, na preventiva, o rolamento durou 5 horas, 5.000 horas.
com a técnica só de corretiva, seu rolamento pode durar mais que 5 ou menos que 5. Vamos dizer que durou 5.500 horas antes de travar. Então você ganhou 500 horas, mas você perdeu porque como ele parou no momento que você não estava preparado, às vezes você ficou com a máquina parada por um tempo, teve que correr atrás de manutenção, teve que chegar correndo para fazer a troca e o desgaste, né, com o cliente, o desgaste da equipe, número de tempo elevado para realizar, você acaba perdendo também porque a máquina parada já gera um custo maior e um tempo menor para correção, e a preditiva você vai acompanhando o seu rolamento, vamos dizer que com 5.400 você viu que não estava legal. A preditiva te alertou. Então você foi lá, esperou, rodou mais um dia, né? Vamos colocar aí 5.424 horas, você foi e trocou. Você evitou o gasto, né, muito alto com a corretiva. Por quê? A máquina para emergência, tem que sair correndo. Você não vai estar na melhor hora, você não vai ter o sobressalente na mão, comprar certo, às vezes você pode até comprar errado e gastar mais tempo ainda. Não compra no melhor fornecedor, você compra no que entrega primeiro, no que está mais fácil, e assim vai. Então a preditiva acaba sendo, né, o melhor dos mundos aí e vem forte com a indústria 4.0. Aqui ele vai falar da corretiva planejada, que eu usei para você de exemplo, o motor swing, né? O caso do motor swing que você vê que a máquina ainda funciona e troca em momento oportuno, né? Você planeja o dia que você vai fazer essa troca. Então, de acordo com Kardec, a engenharia de manutenção é uma estratégia utilizada por grandes empresas cujo objetivo é o estabelecimento de rotinas, processos e implantação de melhorias nos equipamentos de modo que eles não apresentem falhas não previstas. Então, estabiliza a rotina, implementa a melhoria até alcançar resultado e fica rodando, o que o pessoal chama de PDCA. Faz o P, né, que é plan, então faz o planejamento, faz o do, que é o act, né, faz o do, que é fazer, então você vai lá, executa, depois vem o check, faz a checagem, o controle, vê o que tem que melhorar, e o A é o act, né, a ação. Então você vai lá e implementa essas ações conforme o seu check, seu controle. E aí executa, viu o ciclo, roda de novo, faz um planejamento melhor. E assim segue a rotina, assim seguem os PMOCs também, né, que é muito comum na nossa área para regulamento de manutenção no geral. E tudo isso buscando melhores resultados. Vou dar um exemplo. Estabeleci na minha rotina que eu tenho que fazer uma, o pessoal costuma chamar de limpeza química, né? Mas eu vou passar o meu desencrustante na serpentina a cada uma semana. O cara vai lá fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Depois ele vê que ele tem bastante desgaste do material. Ele vê que a carcaça fica com a cor ruim. Fala, pô, tô fazendo de uma em uma semana, tô gastando muito, né, tempo e dinheiro e não tô tendo esse retorno. Vou mudar para uma vez a cada 2 semanas, quinzenalmente. Aí ele vai lá, começa a fazer também, vê, checa, né? Se tá legal, toma as ações, fala, pô, acho que eu posso demorar mais, demora um mês. E assim vai. Então ele estabelece aumentando ou diminuindo periodicidade. Exemplo também. Eu tenho que fazer, vamos dizer que no PMOC tem que fazer a limpeza na condensadora, né? Limpeza geral na condensadora a cada um ano. Aí eu vejo que, por exemplo, minha máquina está perto do. Vou usar o exemplo do pessoal da mineração ali no norte, está numa daquelas cidades lá muito forte na mineração. Então, geralmente, região de mineração, apesar que essas daqui são de ouro, né? Mas vamos dizer que se fosse de alguns outros minérios, tem muita sujidade no ar. Você vai vendo que o telhado da casa vai ficando sujo. Você vê também que a máquina de ar-condicionado, né, que vai fazendo essa troca de calor com o ar externo, vai ficando bastante sujo. Fala, pô, de ano em ano tá dando certo, não. Vou fazer de 6 em 6 meses. E aí você diminui a periodicidade e vê que de fato você tem melhores resultados, né? Pô, 6 em 6 alcancei um resultado bom, então vou manter assim para fazer essa limpeza. Então é dessa forma que segue, né, essa questão de rotina, implementa melhoria para alcançar um resultado. Você pode mudar também conforme, né, o seu negócio, porque é de suma importância que ele seja, que ele traga resultado. Então, você pode mudar. No meu negócio, eu não preciso fazer tanta preventiva assim. Então, eu mudo. Lógico que tem algumas que são estabelecidas por lei. Então, a questão da lei é mais difícil, né? Por mais que o seu negócio não precise, se você não cumpre o que está escrito na lei, você está
infringindo a lei. E aí você tem todos os riscos, né? Essa parte aí do envolvendo, né, o direito e tudo mais, eu não tenho competência para falar, mas imagino que deva causar alguns riscos. É lógico que a fiscalização é um nível muito baixo, né? Mas pode ser que você tenha algumas penalizações por isso. Aqui, ó, quadro compara, né, os custos de manutenção em função do tipo. Então, corretiva não planejada, se fosse de 2 a 6, se fosse, ó, preditiva mais corretiva planejada, é o custo 1. Se for preventiva sistemática, geralmente custa 50% mais do que com a preditiva, né? E atuando com corretiva planejada. E se você deixar na corretiva não planejada, você tem de 2 a 6 vezes. Lá na empresa, a gente tinha um indicador e a nossa corretiva, nosso custo, né, de corretiva geralmente de não planejada custava de fato 6 vezes mais do que um custo de preventiva. Então chegava-se aqui, não seria, né? Seria de 4 vezes o máximo. Se preventiva fosse 1, corretiva não planejada seria 4. Na empresa chegou a 6, o custo 6 vezes maior. Porque a equipe, né, geralmente que faz a corretiva tem um salário maior, precisa de um carro melhor, com ferramental mais caro, gasta mais tempo para fazer essa atividade. E aí, deixa eu usar um exemplo aqui. Não lavar a máquina, né? Vamos dizer que você não lave a condensadora. Então, vai dificultando a troca de calor. Uma troca de calor menos eficiente, o seu fluido teria que chegar na saída da condensadora. Vou usar o 22, que o número está um pouco mais fresco na minha mente. Nas pressões convencionais, teria que chegar em torno de 49 a 50, abaixo de 49 a 50 graus, para garantir que condensou tudo. E aí, de fato, sai lá, né, em vez de estar abaixo, sai acima, né? Sai a 52. Então, começa aí líquido, você tem o fenômeno do flash gas, não faz a expansão direito, você tem uma temperatura muito alta lá no insuflamento da máquina, temperatura mais alta não faz evaporação, salvo engano, no 22 vai estar em torno de 1 grau, mais ou menos. Depois, não, ele expande, vai ter que estar acima de 2 graus, né? Dependendo da pressão, as pressões mais usuais. Caraca, esse número me fugiu. Vamos jogar de 2 a 5, né? Variação de pressão. Então tem que estar acima dessa temperatura. Ele vai lá, flash gás, não expande direito. A boa sorte é que ele vem com a temperatura mais elevada, né? E de fato você garante que a evaporação aconteça. Então, desse fato, você não danifica o seu compressor, né? Que ele vai estar com a temperatura mais elevada do que deveria estar na expansão, mas também você não faz a troca de forma eficiente. Então, esse é um problema que você perde eficiência. Agora, imagina se você não efetua a troca adequada na sua evaporadora. Então você tem que ganhar calor ali do meio do ar, né, que está dentro do ambiente, e não ganha. Fica com a temperatura baixa. E chega no compressor ainda sem evaporar tudo. Aí você tem golpe de ariete ou calço hidráulico, mas o nome correto não, o nome mais técnico, né, seria cavitação. Então você tem esse risco. E aí sim, a preventiva faz efeito, né? Que ele vai efetuar a troca correta, vai ter o superaquecimento adequado. E o risco, né, de danificar acaba muito por conta hoje, por exemplo, da empresa, a gente tem maiores números envolvendo questão de fornecimento de energia elétrica. Nessa semana em especial, subtensão de alimentação para os equipamentos, né? Tem sofrido bastante e tem em muitos locais acontecido isso, né? Essa semana passada foi mais curta, mas também tivemos vários casos de subtensão de alimentação. Aí não tem controle, mas a questão do sistema estar funcionando de modo correto, a gente tem com isso, né, um grau de confiança maior para que não quebre e não gaste com peças. Então vai muito da estratégia que cada um usa, né? Exemplo, é quem tem contratos, a manutenção preventiva acaba sendo um custo muito bom. Dá para fazer preditiva? Em alguns elementos dá. Preditiva tem um custo mais caro e na nossa área ainda não é tão desenvolvida assim. Para alguns elementos tem, né? Igual eu disse para você, para motores, você pode usar termografia também para ajudar, mas não é algo tão simples de ver implementado. E tem gente que vai usar corretiva, né?
Geralmente quem não tem contrato, que atende esporadicamente, porque é a hora que ele ganha dinheiro com a mão de obra. Então é muito da estratégia, né? De cada um, ou um local que tem muito sobressalente. Ah, para a sala aqui eu precisaria de 2 máquinas funcionando, eu tenho 4. Aí o cara pode usar, né? Correr um risco maior de ter uma corretiva não planejada, porque ele tem redundância no sistema. Então, os planos de manutenção devem ser definidos, como todas as ações que devem ser realizadas em um equipamento, de modo a garantir que o mesmo continue desempenhando sua função. As principais técnicas e rotinas a serem realizadas na estruturação de planos de manutenção preventiva estão apresentadas a seguir. Então, a inspeção de ronda, né, acompanhamento e observação. Então, o equipamento em operação deve ser monitorado em seu funcionamento. Após acurados os equipamentos em operação, visa-se identificar a causa básica e bloquear o problema na origem, enquanto o defeito ainda é simples e pequeno. É uma das técnicas aplicadas no monitoramento de condições e é conhecida como inspeção 4 sentidos, pois utiliza os 4 sentidos humanos para capacitação da informação. Então, usa o tato, olfato, audição e visão. O tato, conheço gente que faz a medição da temperatura na linha frigorífica com a mão, né? Ou coloca, você pode fazer o tato mesmo colocando a mão ali na insuflamento da evaporadora ou na descarga de ar da condensadora. E você, de certa forma, você sente que está uma temperatura mais baixa na evaporadora e uma temperatura mais alta na condensadora. Então, quando está tendo uma troca eficiente, você coloca a mão na condensadora, tá um ar normal, né? Um ambiente. Já é um sintoma. Pode ser, você pode usar. Olfato, realmente um cheiro, né? Se estiver queimando algo, para vazamento de fluido tem que estar vazando muito, né? Pra você sentir o cheiro assim no local bem enclausurado. Então, olfato mais para questões de pensar na parte elétrica em si. A audição, um compressor girando para o lado errado, você escuta. Ou quando ele está com uma falha mecânica muito grave, né? O barulho fica estridente. E a visão, vamos usar a visão para formação, né, de gelo lá na evaporadora, pode ser um sinal. Então você vai usar os sentidos para ajudar você a captar informações. Então aqui ó, tato, né, utilização de termômetros, termovisores e outras técnicas. A audição, estetoscópio, né, a prática muito utilizada de detecção de vibrações de elementos rotativos e a canetinha, né, de análise vibracional. Visão, né, lupas ou microscópios para ampliar sentido e o olfato, né. Você pode usar, por exemplo, aqui está falando lubrificante, mas tem o decibelímetro. Então, às vezes você está com uma condensadora fazendo barulho e o vizinho da sua instalação está enchendo muito o saco. Pode ir lá e fazer a medição. Aqui tem alguns dos instrumentos utilizados. Então, ó, as recomendações dos fabricantes de equipamentos devem ser sempre levadas em consideração durante a elaboração de planos de manutenção. No entanto, é importante que estas recomendações sejam analisadas de maneira criteriosa, pois nem sempre os equipamentos idênticos estarão desempenhando a mesma função, de modo que as ações de manutenção devem ser diferentes. Então, as funções das bombas A e B são diferentes, logo os requisitos de manutenção devem espelhar nessa diferença. Então, a bomba 1 é a principal, bomba 2 é a reserva. O que acontece? A principal, geralmente, nos nossos sistemas, quando a gente tem dois, a gente usa um timer para fazer uma comutação, um CLP, para facilitar para a gente, para o nosso equipamento não rodar tanto tempo assim, né? Fazer um revezamento e aumentar a vida útil. Então, você acaba tendo uma redundância. Mas se for um que roda muito, outro que roda menos, as manutenções são diferentes, né? Porque, de fato, o que roda bastante, você já vai evitar parar. E o que roda menos, você consegue fazer manutenções com maiores tempos, né? Para deixar o equipamento o melhor possível, para ele entrar, estar sempre disponível quando o B1 falhar. Então, a função de equipamento, de acordo com Lafra, é toda e qualquer atividade que o equipamento ou item desempenha sobre o ponto de vista operacional. Então, na figura anterior, apesar de serem bombas idênticas, a bomba principal poderá possuir estratégias de manutenção diferentes da bomba reserva. No entanto, os manuais dos fabricantes não consideram esses detalhes operacionais. Então, planejamento e controle da manutenção, né, que é o departamento comumente chamado de PCM, é o setor
geralmente de apoio e tem como as atribuições: gerenciamento dos planos de manutenção, coordenação e tratamento de inspeções, coordenação de materiais, gerenciamento dos cadastros de manutenção, programação de serviços, programação de paradas programadas e de controle de índices de manutenção. PCM muito comum na indústria. Na nossa área, depende muito do tamanho, né, da empresa que você trabalhe para ter um PCM. Se for mais na área de empreendedorismo e tudo mais, já não é comum você ter um departamento, né? Acaba que você é quem faz essa parte, tem alguém ajudando no administrativo, mas o PCM bem alinhado, ele tem o planejador de manutenção, o programador de manutenção, o inspetor de manutenção. Aí vai estar linkado com o almoxarife, né, para compra de peças sobressalentes. Pode ter um supervisor e coordenador, ou já direto um gerente de manutenção para fazer essa gestão, esse gerenciamento. Então, o BCM também é responsável pelo planejamento das atividades, parada programada dos equipamentos para a realização de ações de manutenção que não podem ser realizadas com os equipamentos em operação. Essas atividades necessitam da programação de recursos, né, materiais, ferramentas e pessoal qualificado no período de tempo correspondente à parada do equipamento. Então, a ordem de manutenção é uma instrução escrita, enviada em meio eletrônico ou impresso, que determina de forma clara uma atividade a ser executada pela manutenção. Dependendo, hoje nós já temos vários softwares chamados de SIGEMAN. O que significa essa sigla, né? Si de sistema, G de gerenciamento e MAN é manutenção. Então, é Sistema de Gerenciamento da Manutenção. SIGEMAN. Então, popularmente não, né? Que esse nome não é tão popular. Mas o nome técnico do sistema é esse, SIGEMAN, Sistema de Gerenciamento da Manutenção. Então, tem muita gente que trabalha ainda com papel, com OS física, e muitos outros já trabalham pelo meio eletrônico, né? Por meio de aplicativo ou algum software adequado. Então, a ordem de manutenção consiste na autorização da execução do trabalho de manutenção, organizando e registrando de forma detalhada. Ela possui um ciclo de vida e podem ser geradas automaticamente ou a partir das solicitações de serviço. Então, as ordens de serviço podem ser geradas automaticamente por meio de plano de manutenção preventiva, né, cadastrado em software, pelo PCM, após o tratamento e avaliação das solicitações de serviço realizadas pela operação ou outras áreas da empresa, e pelo executante ou inspetor, após a inspeção de campo ou necessidade de serviço emergencial. Então, os custos, né, da manutenção devem ser compostos, né, conforme as seguintes despesas. Então, despesas com pessoal, salário, prêmio, encargo, materiais, né, reposição, energia, material imobilizado e contratação de serviços externos, que são permanentes ou circunstanciais. E quero mostrar para vocês aqui um modelo de PMOC. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar onde que vocês acessam. Aqui. Vamos lá. O que que eu digitei, né? PMOC Ministério da Saúde. Tá aqui, ó, conforme a portaria 3523 de 28 de agosto de 98. E aqui tá as atribuições, né, para todos os ambientes climatizados, renovação de ar, e tudo que está sistematizado aqui dentro, né, para sistemas de climatização com capacidade acima de 5 TR deverão manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições. E tudo isso aqui. Onde está esse modelo de PMOC? Aqui dentro, ó. Clicou nesse anexo, é um link. Ele abre já um documento, que é um plano de manutenção. Você vai preencher nome, endereço do seu cliente, depois, né, identificação, se é o proprietário, locatário ou preposto, vem a identificação do responsável técnico, depois relação de ambientes climatizados, e aqui sim vem a definição, né, de cada uma das atividades. Então, aqui é conforme o PMC padrão, né? Que está aqui no nosso site do Ministério da Saúde. E aqui ele traz todas essas informações das atividades a serem realizadas conforme a periodicidade definida. Aqui não tem nada definido.
Então, ele fala, né, que as normas devem ser aplicadas em recomendação NBR 13971. Todos os produtos utilizados na limpeza e componentes de sistemas de climatização devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde. E toda verificação deve ser seguida por dos procedimentos necessários para o funcionamento. Então, tá aqui, traz anexo a classificação de filtros, né, para a renovação de ar, para... aqui é renovação mesmo, conforme, e aqui os métodos de ensaio para cada uma desses PMOCs. Então, tá aqui o nosso modelo de PMOC conforme o Ministério da Saúde. Eu só ver aqui, que, salvo engano, tem um no Ministério do Trabalho e Emprego. Não, não é isso. Deixa eu ver aqui, ó, anexo 7, que é no Instituto Nacional do Seguro Social. Aqui também tem, ó, modelo de plano de manutenção, operação e controle. Você clica aqui, vem uma tabela de Excel, neste link aqui, né? Então, nesse link aqui vai ter, ó, um modelinho Excel para você fazer o plano de manutenção, operação e controle. Ventiladores, troca de calor, e assim vai. Esse aqui já é um pouco mais completo, né? Você tem que ver o que enquadra para o seu sistema. Vai pegar esse aqui e colocar direto? Exemplo, meu sistema só tem split. Então, aqui eu vou ter, aqui, ó, componente de distribuição de fusão de ar. Veneziana, grade difusor, não tenho. Então, não vou fazer nada disso aqui. Então, eu já cortaria. Então, dispositivo para controle de vazão e balanceamento do ar, também não. Já cortaria dutos e câmara pleno de ar, também já cortaria. E assim vai. Justamente para nós termos, né, o PMOC mais adequado para nosso sistema. Aqui já envolvendo a CJ, também tem o modelo de PMOC, assim vai. Onde que eu peguei? Deixa eu tirar isso aqui da tela. Digitei PMAC Ministério do Trabalho. Então, vai estar aqui, ó. Está no site do Ministério da Previdência Social, esse apêndice 7, que é o modelo. Então, são dois modelos, eu acabo dizendo que esse aqui, né, que está no... Vou colocar Ministério do Seguro Social. Seguro não, é Serviço Social. É isso mesmo, já vem direto. Sobre assunto, a Brava sempre está postando, tem vários blogs aí. Ele está aqui, simples, é um do governo, né? Então, querendo ou não, se foi feito pelo próprio governo, ele vai atender e é muito mais completo do que esse de cá. É bem simplório. E esse aqui também serve, né? Esse aqui você também pode usar sem problema nenhum para execução do PMOC. Sobre a periodicidade, você vem aqui na Lei 13.589, ela vai ser pautada na Resolução 9 da Anvisa. Quer ver, ó? Aqui ele vai falar conforme a Resolução 9. Aqui, ó, são regulamentados pela Resolução 9. E se a gente entrar na Resolução 9 da Anvisa, o que nós temos? Aqui sim tem algumas periodicidades já definidas. Então a lei, né, que regula, que o pessoal como popularmente chama de Lei do Ar-Condicionado 13.589, muito dela é pautada pela Resolução 9. E a nossa Resolução 9 é um documento um pouco grande, vou deslizando aqui rapidamente, ele traz algumas periodicidades aqui, ó. Procedimento de limpeza e manutenção dos componentes do sistema. Então, tomada de ar externo, né? Se o sistema tiver, limpeza mensal quando descartável até a sua obliteração. Então, você vai limpar o filtro, né, da tomada de ar externo. Unidades filtrantes, mensal. Aqui, ó. Então, filtro você limpa mensal e se for descartável até ele arrebentar no máximo 3 meses. Geralmente, se for um ambiente natural, em 3 o filtro já se dobra inteiro, né? Se for em locais limpos, 3 meses ele não fica dobrado, né? E você tem que trocar porque é o máximo. Bandeja de condensado. Limpeza mensal, o seu dreno. Então, o que acontece? Você está fazendo a manutenção mensal. Aqui, ó. Mensal, excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a periodicidade indicada pelo fabricante. Então, tratamento químico não, mas a limpeza da bandeja de condensado mensal.
Dá para limpar a bandeja como? Você tem várias formas de limpar, né? É manter limpa porque senão seu dreno vai vazar, vai acumular, vai ter bolor. Então isso aí vai te dar trabalho. Serpentina, desencrustação semestral e limpeza trimestral. Então você vai desencrustar. Então quer dizer que eu já vou meter produto? Qual que é o problema do produto que você usa, né? Muita gente usa, acho que chama GPM, uma espécie de intercap, que é um desencrustante, né? Desengordurante. Não, não, ele acho que é desencrustante mesmo, desengordurante é um outro. Quimicamente eu não sei certinho o que que ele faz. Não chama de GPM, Intercap, Rodol, depende do lugar. Eu já vi alguém chamando de Gilex também, e eu creio que seja esse mesmo, que ele ajuda bastante a retirar a sujeira. Então, se você tem que fazer a desincrustação mensal, semestral, você só vai desencrustar se tiver incrustado. Cheguei minha serpentina, isso aqui está dentro do ambiente com extrema filtragem, nível de sujeira muito baixo. Vou ver minha serpentina que ele usou de aquecimento, né? Mas vamos usar de resfriamento, no caso. É muito limpo. Então, por que que eu vou bater produto? Quando você bate produto, ele tem um filmezinho e você vai perdendo, você vai desgastando o material, porque ele acaba sendo ácido, né? Então, para o metal, ele desgasta um pouco. Você não vai lá bater um produto desse, você pode bater um produto mais leve. Quem está na Febrava lá provavelmente vai ver produtos mais leves, né? Que eles só fazem a limpeza. Ou de fato, tá só com pó, você bate água lá, simplesmente, né, e retira. Então a atividade é desencrustação. E aí você vai ver, de fato, tem que ser semestral. E limpeza trimestral da serpentina. Essa limpeza aqui, você pode fazê-la com diversos instrumentos, né? Sem problema nenhum. Umidificador, que não é o caso do nosso sistema só desumidificam, né? Assim, aqui a serpentina de aquecimento aqui, sim, eu já acho que o risco é um pouco maior, porque ela fica no meio externo, dificilmente você vai conseguir controlar o nível de sujidade do ar que vai passar por ela. Então aqui você vai analisar. Às vezes fazendo um jateamento, você consiga com um produto leve, ou muitas vezes está muito sujo, igual o exemplo que eu dei para sistemas onde tem sujidade do ar alta, né? Um exemplo, máquinas que estão aqui nas ruas centralizadas de Goiânia, principalmente as que passam muito ônibus, ou mais externo que passa muito caminhão, vai ter uma sujidade mais alta do que outras que já estão mais em locais com menor movimento e assim vai. Então você vai analisar e vai estabelecer, no meu PMOC eu quero uma fazer a limpeza geral anual. Minha máquina, muitas vezes, depois de um ano, nem suja tá, mas eu tenho que estabelecer para eu executar, né? A desencrustação semestral também. Você define lá a periodicidade, no máximo aqui é semestral. Desencrustação você tem que manter sem estar com nível de incrustação. Então, se você chegou, não estava suja, o que que você vai executar, né? Você vai verificar. O que que você vai executar? Vai fazer uma limpeza, passar o Rodol, Intercap, Gilex, o nome que for? Não, né? Não tem necessidade. Tá, vou bater uma água aqui com o meu jatinho e tirar a poeira e vai dar tudo certo. Tá, e também você não pode fazer o contrário. Eu tô vendo aqui, eu acho que tá meio limpo. Vou só passar um pentinho, né? Vou só passar um pincel. Aí também não, porque você tem que garantir que ela esteja limpa, né? Ventilador semestralmente, né? Procedimento de limpeza, então limpar o ventilador semestralmente e caixa pleno mensalmente. Esse ventilador semestralmente é muito a questão da turbina, principalmente que tem, né? A troca popularmente chamada turbina, que é o ventilador da evaporadora, a gente conhece por turbina, fazer essa limpeza semestral, porque o ar passa em contato com ele por ter pequenos vãos, né? Esse aqui, de fato, acaba ficando mais sujo muitas vezes do que a própria serpentina. Então, essas são as periodicidades que ele quer que você garanta. Então, né, limpeza trimestral com desencrustação semestral, bandeja de condensado mensal, os filtros mensais. Então, isso aqui, basicamente, você não vai colocar para lavar o filtro de ano em ano. Você não vai colocar para limpar a bandeja de condensado de ano em ano. Você vai fazendo isso aqui conforme essa periodicidade. E as outras, por exemplo, eu quero verificar a resistência dos meus compressores. Você pode colocar a periodicidade que você quiser.
não tem a periodicidade aqui máxima, né, estabelecida, é conforme que você achar melhor. E assim vai. Aqui segue o documento explicando sobre avaliação de qualidade do ar, que também é outra coisa bastante importante, principalmente que se você fizer uma análise, um ensaio de análise de qualidade do ar, faz um amanhã. Você chamar uma empresa para fazer isso, meu amigo, nível de umidade vai estar baixíssimo. E como que se controla isso? Às vezes o pessoal não coloca renovação de ar, né? Só split não tem renovação de ar, então o nível de dióxido de carbono fica alto. Os colaboradores, né, eles vão tendo, como fala, eles vão tendo um nível de produtividade menor, o pessoal vai se sentindo mais cansado. Se você não tem renovação de ar, você pode ter uma proliferação maior de fungos e bactérias, né, que é popularmente chamada de, popularmente não, nos relatórios, né, são chamadas de aerodispersóides. Então, tudo isso aí é importante que você saiba o que está acontecendo. Reprovado por questão de umidade. Se não tem renovação de ar, só sistema de ar-condicionado, infelizmente você fala, ó, comparado com o nível de umidade externo, infelizmente não consegue ficar ali entre, salvo engano, tem que ser maior que 60%. Não consigo deixar assim, porque o próprio ar externo não está mais de 60%. Então é algo que a cidade em si, o mundo já não, vamos dizer, Goiânia já não segue a norma, né? O padrão que nós temos o nosso ar aqui no ambiente já não segue norma. Então não tem como você ser cobrado por isso. Ah, estou aqui, meu sistema você pode ter fungos e bactérias, aí vai ver no ambiente o pessoal quer ficar com planta, tem gente fumando lá dentro. Então aí você tem que fazer, né, a investigação para detectar e analisar qual ação vai ser tomada. Aqui traz também número de amostras para quem tem que fazer análise de qualidade do ar. Na resolução 9 traz, ó, área construída 1.000, número mínimo de amostra 1. Que que, o que que eu sugiro? Não faça um, faça dois. Porque aqui, ó, uma amostra de ar exterior localizado fora da estrutura. Então você faz duas, é uma dentro e uma fora. Então, aqui o número mínimo de amostras interna, né, do ar interior, porque você sempre vai fazer uma do exterior para ter esse comparativo. Porque se você fizer só do interior, meu amigo, como que você vai provar depois que a umidade do ar ambiente já estava muito abaixo de 60? E se for cobrar, você vai ter que fazer um sistema de renovação de ar e sistema de umidificação, que por muitas vezes acaba sendo prejudicial para muitos dos nossos ambientes que necessitam de climatização, exemplo, a climatização técnica. Então, aqui tem bastante coisa. Todo mundo, né, aconselho a fazer leitura de fato desses documentos, porque muitas vezes você vai encontrar gente que vai conversar coisa que não é inerente à nossa área, né? Popularmente é de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então vai ter gente que vai querer ser muito, né, incisivo aí a fazer você ter algumas ações que não são adequadas. Querer, eu ouvi isso, não sei de quem, tem que ser dessa forma. Então, se você sabe a lei, né, 13.589, se você sabe a resolução 9, sabe desenvolver um PMOC, você não vai ter muito mistério e não vai sofrer muito, não. Quer aumentar a leitura, né, o grau de conhecimento, aumentar a bagagem de literatura, tem a lei também. Tem a lei não, tem a NBR, deixa eu ver aqui, até me fugiu o número dela agora de cabeça, 13971, para sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação. Então, lei NBR também. Mas de praxe, a lei, que não é algo muito grande, e também a resolução 9 da Anvisa. Com esses dois documentos aqui, você consegue elaborar seu PMOC de modo tranquilo, você consegue ter um plano eficiente e tá já com o que nós temos de mais seria o mais sagrado na área da refrigeração e climatização, né? Você vai estar com. Tem meme, né? Pessoal, eu ando com a lei, e você vai estar com a lei debaixo do braço aí, bem tranquilo, para desenvolver e definir as suas atitudes. Samuel, creio que tá convidado aqui. Cristiano, que tá aí ou não? Samuel, me ouve? Quem tá com o nome de convidado aí também?
Nossa, professor. Ficou claro, Samuel? De onde que Ficou. vem PMOC, a lei, resolução? Ficou. Esse aqui, se possível, podia até imprimir e andar andar debaixo do braço, né? Que, Não, meu amigo, se você souber isso aqui, dificilmente alguém consegue te dobrar. é muito papel para carregar. Coloca a bomba de vácuo de um lado e os papéis do outro. Não dá, professor. Tem que andar com bomba, ó, tem que andar com bomba de vácuo, manifold, escada, ferramenta. Não tem mão para tudo isso, não. Eu digo, agora vamos lá, falando sério, não levar para os locais, mas tem em casa, assim, para fazer uma leitura no escritório, né? Justamente que é algo importante aí que vocês vão ver que depois que vocês estão bem alinhados com isso aí, vocês vão ficar muito mais tranquilo até para tomar decisão no cliente, se for o caso, né? O pessoal que é mais chato um pouquinho. Samuel, Excelente. você está em São Paulo ou você está aqui em Goiás? Eu tô em Brasília. Ah, Brasília, né? Tá no quadradinho. Acho que muita gente hoje está na Febrava, né? Acho que tá só o Salles. Acho que tem uns 3 a 4 para lá. Três, eu achei que ia ter mais. O pessoal da empresa tá para lá também. Eu fiquei de castigo dessa vez. Ixi, Maria. Aí complica. Não tem jeito, não teve jeito. Mas só o ouro. Então, conseguimos chegar nessa parte de manutenção. Ficou alguma dúvida com relação ao nosso material de hoje? Não, tranquilo. Sobre manutenção? A empresa tem PMOC. Ah, você tá em casa, Samuel. Hoje era bom os demais estarem aqui também, né? Que tava com dúvida. Lembra que o pessoal falou? Muita dúvida com o PMOC, como definir, é muito chato. É, isso é verdade. Então, tá ali, né? Tem a regra para você fazer. E eu acho que eu consegui explanar legal aí como definir grande parte dos períodos que você vai trabalhar. Certinho? Tranquilo, professor. Quem tá como convidado aqui, não sei se tá com fone ou não. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Oi, professor Adriano, aqui eu fui entrar aqui, o telefone travou tudo aqui, aí não deu tempo de colocar nem o nome. Tem problema. Cheguei atrasado, não deu para ver um pouco a aula, mas A parte do PMOC você pegou, né? peguei a parte do PMO que tava falando lá. Ficou tranquilo? Consegui dar pelo menos um começo da caminhada sobre ele? Ah, pelo menos um começo, que eu também não entendo muita coisa desse negócio de PMO, tentei até fazer um já, assim, só para praticar, para ver se é difícil, se é fácil, mas é complicadinho, é muita coisinha. Tem muita coisa, muito detalhe, mas você sabendo agora que boa parte dele, eu acho que dentro do PMOC, mais de 90% quem define é você. Uhum. Então, às vezes a pessoa fica, pô, como que eu faço isso? Como que fala? Que depois fala, você que define, talvez fique mais fácil, porque você não tem que buscar em lugar nenhum, você fica mais tranquilo para tomar decisão, ou talvez fique mais difícil que para quem é indeciso, né? Aí vai ficar ali, eu faço isso, eu faço aquilo. E o PMOC você pode mudar também. A parte que não é obrigatória, aquelas que eu não li, né, lá na resolução 9, você pode colocar semestral, agora eu quero que seja anual. Você pode colocar anual também, sem problema nenhum. Entendi. Fechado, senhores? Fechado. Fechado. Senhora, então só deixar um recado aqui, vocês estão vendo o meu colega Guilherme. Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, é a nossa última web que eu tô me desligando do Senai por motivos de saúde, né? Eu tô com um problema na coluna e, infelizmente, né, para mim, não sei se para todo mundo, eu vou estar encerrando as atividades aqui. Vocês estarão melhor acompanhados com o Guilherme, né? Toda substituição aqui é sempre para melhorar. E o Guilherme vai estar aí somando com vocês, o cara safo, ávido também, tem uma caminhada aí na área, e ele vai conseguir abrilhantar ainda mais as nossas web aulas, né? Que não serão mais minhas, mas ele vai estar aí presente com vocês a partir da próxima semana, tá bom? Então, de toda e qualquer forma, eu quero agradecer aos senhores aí pelo aprendizado, assim como a gente fez no começo, lá no primeiro web aula, né? O combinado era, e eu disse, eu venho aqui para ministrar o conteúdo e aprender muito com vocês, e eu sou grato de verdade aí pelos ensinamentos e muita coisa que a gente conversou aqui, eu já levei para a empresa, a gente já implementou, já teve resultados positivos, então, de toda e qualquer forma, gratidão aí a vocês pelos ensinamentos e pelos nossos encontros presenciais. Não, professor, a gente que Obrigado. agradece. Eu Melhoras. agradeço.
Obrigado. Desejar sucesso aí para os senhores, né? Já estão pertinho da reta final. Sucesso e quem está por aqui, como todo dia está no campo, todo dia estou trabalhando na área, a gente acaba se encontrando aí. E quiser um contato, né? Pode me encontrar nas redes sociais que estou à disposição dos senhores. Tá bom? Fechou. Guilherme, quer fazer uma apresentação? Fica à vontade, meu rei. Boa noite, pessoal. Boa noite também, é o Adriano, né? Isso mesmo. Esqueci de Boa botar o nome noite. lá, mas Não, tranquilo, eu ouvi você falando aí. Então, como o Everton falou aí, a partir da próxima aula a gente vai estar junto nas web aulas aí. A gente vai caminhar durante esse restante do tempo aí, né? Creio que vocês já estão na parte final do curso, né, Everton? Isso, já está na reta final, já falta esse módulo e mais um. Isso, já tá chegando, tá bem encaminhado já tudo. Espero que nossa caminhada aí seja muito boa juntos aí. E aprender e ensinar bastante aí em conjunto com vocês. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Na plataforma já vai, quando eu entrar lá, já vou disponibilizar meu contato para vocês. Que aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo e a gente se ajuda. Tranquilo. fechou. Pode deixar que vai ter muita dúvida aí pra você responder. É assim que é bom, né? Essa turma é boa, Guilherme. Os caras aqui são safos. Todo mundo Exatamente. bastante empenhado na área, né? Acho que todo mundo é empreendedor ou está trabalhando em alguma Da empresa que parte presta. da área, né? Todo mundo tá dentro. Que é, como diz nos jargões, né? Só tem cobrão da refrigeração aqui. Só Fechado? Então, senhores, muito obrigado. Fiquem com Deus e sucesso para vocês. Valeu, Valeu, pessoal. muito obrigado aí, Tchau. pessoal. Tenham uma boa noite aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.